Meu microfone vai ficar. Assim que eu ligar, ele vai ficar. Como é que vai ficar bom se você não liga o microfone, Ricardo? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Meus empresários, como vocês estão, meus líderes? Tudo certinho com vocês? Hoje é um papo muito legal, porque é um papo sobre incentivo, sobre motivação. É um fenômeno, incentivo e motivação. E aí eu te pergunto, você que já é empreendedor, ou que já é empresário, você fica ali com aquela gastura, você fica ali amargurado, porque dá uma impressão de que, poxa, parece que essa galera só faz aquilo que eu mando e quando eu mando, você tem essa gastura? Ou você que quer ser empresário, na realidade quer começar a empreender, você não começa a empreender, porque como você já trabalha como funcionário, colaborador, ou sei lá os nomes que vocês derem aí, há muito tempo, e você vê seus colegas de trabalho que não têm iniciativa própria, que não têm autoliderança, e você pensa assim, eu empreender para ter que empregar essa galera aqui que eu ando com eles, eu sei muito bem como eles são. Se você é essa coisa que esse programa de hoje é para tirar essa gastura. Existe essa palavra? Tem. Esse programa de hoje é para ensinar você como é que você vai deixar uma equipe rodando incentivada, né? Motivada. Eu prefiro a palavra incentivada do que motivada. Porque eu sempre falo aqui no meu programa que motivação é algo que é intrínseco ao ser humano. Se você já contratou pessoas que precisam de motivação, você provavelmente contratou pessoas que não têm situações. É como se você tivesse contratado pessoas para dirigir um automóvel, sendo que elas não têm as mãos. É tão grave quanto isso. Se ela não tem as mãos, então ela precisa de um tipo de deslocamento muito específico e você precisa entender se a sua empresa tem esse mecanismo. O seu empreendedorismo vai ser um fardo. E é por isso que você tem medo de empreender. Ou é por isso que você empreendeu e tem dificuldade para tocar o seu dia a dia, porque parece que tudo depende 100% de você. E ainda assim, se colaboradores, esse programa é principalmente para você, porque então é com você mesmo. Você precisa aprender a criar os incentivos corretos para que as pessoas caminhem na direção que a sua estratégia foi determinada. Beleza? Deu para entender? É isso. Hoje é sobre isso. Toda segunda-feira nós estamos aqui, ficamos aqui por volta de 30 minutos, fica aberta. Vai colocando, Yasmin. Traz o povo para mim, Yasmin. Isso, vamos dar um bom dia. É uma hora que eu fico aqui. Toda segunda-feira eu estou aqui no Radiação, que é o nome desse programa, e eu fico uma hora por aqui, tá bom? Então, se você conhece pessoas que querem pequenas empresas, manda para essa pessoa, que sempre tem um episódio novo e alguma coisa, com certeza dá para você botar em prática na hora e ajudar. Ou a dar o seu primeiro passo para empreender, aí se você quiser vir empreender com a gente, vai lá em naçãoverde.com.br, você pode ser um franqueado, pode ser um revendedor, e também você pode melhorar a sua empresa aí assistindo esses episódios. Lembrando que eu já tenho 33 anos de carreira, não sou empresário de pelúcia, e tudo aquilo que eu coloco em prática e vejo que funciona há 33 anos, eu trago aqui para você. Essa primeira meia hora, ela é livre, eu falo com o Brasil todo, e depois a segunda meia hora, só para mentorados e franqueados, tá bom? Deixa eu ver quem entrou aqui comigo. Melina, da Asa Sul, bom dia. Bom dia, Rafa de Santo Amaro também, o Silvio de Sorocaba e a Terezinha de Mogi. O Leandro da Ilha do Governador e o Márcio de Santana. O Rafa também de São Gabriel do Oeste está aqui com a gente. E a Charlize de Sadas. Foram aí as primeiras 15 ou 20 pessoas que entraram. Daqui a pouco entra mais gente, tá bom? Gente, esse link tá público, esse link do Radiação? Ele tá público? Tá bom. Então, hoje, pessoal, é um dia muito importante para você que é empresário ou quer ser empresário. Porque hoje a gente vai falar de comportamento. Verdade. E comportamento, muitas vezes, é o que você... às vezes, uma noção muito errada de comportamento. Uma noção muito errada de comportamento, acreditando que simples ordens que você dá para a pessoa então vai ter aquele comportamento que você espera. E não é bem assim que funciona. É motivado por algo a mais. O que seria esse algo a mais? Nessa psicologia comportamental do marketing, por exemplo, você tem a famosa frase incentives drives
behavior. Tá? Isso mesmo. Um psicólogo comportamental forjou essa frase e quando você aplica ela no marketing, ela significa que os incentivos que você dá e não aquilo que você pensa que está direcionando o comportamento delas, mas aquilo que está incentivado com clareza, corretamente, indo em direção à meta e que faça sentido para cada uma daquelas pessoas que estão envolvidas. E também, né, Ricardo, a gente fala desses incentivos, o quanto eles é comprovado, né, que eles influenciam esses estímulos, né, aumenta a entrega dos resultados, né, e esse comportamento ele vem a ser repetido também no futuro com esses programas, né, de influências de incentivos. Isso aí é uma observação muito importante. Por quê? Porque não adianta você ter bolado o incentivo ou ter motivado as pessoas, né? Sim. E aí elas precisam que, uma vez conquistado aquela etapa, conquistado aquela meta, conquistado aquele objetivo, eles voltem a ser conquistados continuamente. Da forma correta, bem metrificado e negociado, ele precisa estar claro, precisa estar escrito, precisa estar combinado. Não pode ser só falado. Então, isso precisa estar claro e escrito, combinado em algum lugar. Tá certo? E ele traz uma reflexão assim de incentivo que a gente pode olhar para todos os ângulos da nossa vida. Por exemplo, Ricardo, assim, quem gosta de acordar tarde, né? Não gosta de acordar cedo, de madrugada. Quando você tem um incentivo para algo, por exemplo, você acordar de madrugada porque você vai pegar um voo, você está de férias, você acorda 3 horas porque você está influenciado por aquele incentivo das suas férias. Aquela promessa do descanso naquele lugar que você nunca foi. E você muda o seu comportamento a partir disso. Então, assim, é de uma forma prática para contextualizar, para que você consiga perceber o quanto é em tudo, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, a gente tem essa alteração do nosso comportamento. Sim. Né? Então, a gente tem outros exemplos ali, além do, por exemplo, você é incentivado, como você está se alimentando na frente do seu filho, você influencia o seu filho, você altera o comportamento dele, também através dessa prática, né? E a gente tem mais outros. Esses movimentos são diferentes. O quanto que você está impactando as pessoas, o quanto você está influenciando essas pessoas com incentivo de saúde, de bem-estar, de ficar bem, de ter qualidade de vida. Aí nesse caso, por exemplo, quando você dá esse incentivo indo um por um, né? Quando você acordou motivado, mesmo de madrugada, porque você tem que ir para o aeroporto, porque você vai sair de férias, tal, mesmo tendo que acordar de madrugada para isso, seria acordar 3 horas da manhã, quem nunca, né? Precisou acordar 3 horas da manhã para chegar no aeroporto a tempo, mas você faz aquilo com uma motivação doida porque você está querendo conhecer aquele lugar. É um exemplo. O segundo exemplo, você falou de filhos? Bom, normalmente as pessoas têm uma intenção de, às vezes, dar uma educação para o seu filho que a própria pessoa não teve. Exato. Então, essa aí é a necessidade da gente acreditar que essa pessoa vai dar um passo além do que a gente deu, vai subir um degrau que a gente não teve. Isso é uma forma, é uma promessa futura. O terceiro exemplo que você deu qual foi? A gente falou do sou diferente, do movimento. Diferente, tá, né? Exercícios físicos. Exato. Pode ser. Agora, presta atenção naquilo que realmente te motivou. Foca aqui agora comigo, ó. No caso dessa matéria, de incentivar pessoas para obter um comportamento que você espera para alcançar sua meta, imagine o exercício físico. Por exemplo, se a sua motivação é fazer exercícios físicos para ter fotos melhores, para ficar melhor na roupa e ter fotos melhores, essa é a sua motivação. Que pode ser diferente de uma outra pessoa que está fazendo exercício físico só para ficar enxuta, para ficar enxuto, para fazer ciúme, inveja, fusquinha, sei lá, pro ex-namorado. Cara, é isso. O que eu estou tentando dizer mesmo, quais são as razões que você vai poder usar para incentivar essas pessoas. Porque é uma coisa que precisa tá na sua cabeça. Se você não conhece seu time, se você não sabe o que realmente os motiva, o que realmente incentiva essas pessoas e colocar essa conexão. Você precisa pôr essa conexão lá dentro da sua empresa, para você mesmo, por exemplo, dentro da sua empresa, e que faça sentido com os seus objetivos de vida. Gente, um CNPJ nada mais é... Gente,
Um CNPJ nada mais é do que uma ficção jurídica que algum legislador inventou. Então, assim, empresa não engravida, empresa não viaja, empresa não tira férias, empresa não tem sonho. Isso são as pessoas. Então, nessa estratégia, o cavalo de Troia, por exemplo, nessa estratégia, o cavalo de Troia representa a estratégia, dar um presente para conquistar a atenção. Mas quem faz as coisas são as pessoas certas dentro do cavalo. Entre milhares de pessoas, no cavalo não cabia todas elas. Cabia um pequeno punhado daquelas pessoas, mas eram as pessoas certas. Então, um número grandioso de pessoas ficou do lado de fora tentando conquistar Troia e não conseguiram. Porém, com a estratégia correta e as pessoas certas, um pequenino número, uma amostra daquelas milhares de pessoas que estavam do lado de fora de Troia, é que realmente conquistaram Troia. Essa é a metáfora. Essa é a análise que você precisa aprender a fazer. Muito bom. Precisa entender quais são essas pessoas e qual é a motivação delas no nível pessoal. E você traz essa motivação que elas têm no nível pessoal para dentro da empresa e faça com que esses objetivos que você colocou, esses entregáveis, que é o nome que você pode dar também, aquilo que a pessoa precisa entregar é que vai fazer uma conexão. Beleza? Não é o sonho da empresa, é o sonho dela. Então essa conexão precisa ter. Diga. Olha só que curioso, né? Porque a gente tem que falar de várias linguagens, né? E esses esclarecimentos a gente consegue conversar com várias pessoas, todos vocês aí têm um entendimento. Então você tem uma loja de calçados, a gente estava falando disso mais cedo um pouquinho, você vai me ajudar a elucidar isso. Tem uma loja de calçados e na mesma calçada tem outra loja de calçados. Essa loja, Ricardo, ela vende mais a quantidade de um modelo específico, né? Ela vende mais que você. E aí, gente, você sabe me dizer o porquê que essa loja vende mais que você? Será que você sabe que produto está sendo tracionado com incentivo e isso influencia uma compra, por exemplo? É uma forma de você também conseguir enxergar, né? O produto que você mais vende não necessariamente é o produto que você tem mais lucro. Como que a gente faz nesse sentido? Bom, você não importa o tipo de negócio que você tem, pode ser roupa, por exemplo, pode ser sapato. A verdade é que você precisa ter muito claro qual é o produto que te dá mais lucro ou qual é a linha de produto dentre as linhas que você tem que te dá mais lucro. Uma vez que você já sabe disso, você pode, por exemplo, tendo identificado esse grupo de produtos que dá mais lucro, você pode propor para a sua equipe um bônus, um percentual maior um pouco, para esta linha de produtos apenas. E aí, nesse momento é um exemplo prático do que a gente vem falando agora. Você está direcionando o comportamento deles para aquilo que você quer. Se uma das suas dores foi, poxa vida, mas quando eu não estou lá, as coisas não acontecem. Lembre-se, delegar não é delargar. Se você tem ação própria, você precisa dirigir essa motivação. Treinamento. Então, por exemplo, treinamento. Você não tem filho pequeno? Tem sobrinho, pelo menos? Não é? Tem sobrinho, pelo menos? Tem filhinho do seu amigo? Então presta atenção no que eu vou te falar. Se você não mandar seu filho escovar os dentes, ele não vai. Seu filho só escova os dentes se você mandar. Então, não só você precisa se sentir responsável por dar o treinamento, muito embora essa é uma obrigação de todo líder. Se você tem receio de vir empreender conosco ou empreender na vida, porque você conviveu muito tempo com funcionários e você viu o comportamento deles e pensa, Deus me livre de empreender, é porque você não entendeu. E da mesma forma que o seu filho não vai escovar os dentes se você não mandar, aquelas pessoas não vão estudar se você não mandar. Então, seja através de um curso, seja porque você, como nós aqui, compramos mês a mês vários cursos, a empresa compra cursos e disponibiliza numa plataforma nossa interna e faz a galera de dentro aqui da empresa estudar. Eu mando eles estudarem. E quem não estuda não pode continuar trabalhando comigo. Então, uma parte daquela capacidade técnica, uma parte daquela eles têm que fazer por eles mesmos. Não vai adiantar você estudar, ter os seus cursos e parecer a pessoa mais inteligente da empresa o tempo todo. Você precisa perceber que essa é uma parte que você precisa e tem a obrigação como líder de fazer para que aquelas pessoas, ao melhorarem, né, cognitivamente, intelectualmente, elas possam então ter clareza daquilo que você está falando no dia a dia, por elas mesmas. E mais, não se esquece disso aqui. Não adianta você prometer um bônus para essa pessoa
se você também não prometeu que ela só atingirá, ela estará apta a ter aquele bônus, se ela se... Presta atenção nisso aqui. Essa é a parte que você não pode errar. Sim. Quando você coloca, e você tem 3 pessoas, 2 pessoas num time, você inclusive, e você coloca que eles terão bônus a mais por aquele grupo de produtos vendido, ou por aquele lançamento de um produto que você tem interesse em vender, ou porque você comprou uma promoção em grande quantidade e você tem interesse em girar aquele estoque, não importa. Ou a sua prestação de serviço, e você precisa engajar mais a venda recorrente da sua prestação de serviço, não importa. Você pode qualificar as pessoas para que se candidatem sequer a receber aquele bônus. Dessa forma, você parte primeiro para uma qualificação, para depois, estando qualificada, ela então está apta a receber aquele bônus. Por exemplo, se eu coloco para o meu time fazer uma conversa com eles rapidamente e sei se eles assistiram, se eles se prepararam para me responder a respeito daquele treinamento ou não. Porque quem não estiver feito aquele treinamento, mesmo que ganhe em primeiro lugar, não vai receber o bônus. Então, eu dei um exemplo aqui para você de qualificação. E por que você tem que entender isso? Porque não vai adiantar você ter funcionários incríveis, colaboradores incríveis que batem meta, mas que depois não tem a cultura daquela empresa, não tem o comportamento do dia a dia que é necessário para continuar trabalhando. E você pode ter pessoas meta, e aí você vai se ver numa sinuca de bico, você vai se ver contra a parede. Por que você vai se ver contra a parede? Porque você vai ficar com receio de demitir pessoas que estão entregando resultado, mesmo sendo péssimas para a sua cultura, péssimas para a sua empresa. E para que você reduza muito esse risco, você parte para um período de qualificação, fazendo essas pessoas estudarem sempre, semana sim, semana não, no mínimo, melhorarem cognitivamente, não melhorarem intelectualmente, não melhorarem emocionalmente, você terá pessoas tóxicas trabalhando, mesmo se dirigindo ao resultado correto que você espera. Por exemplo, dê um exemplo de qualificação. E é sim sua obrigação fazer essas pessoas estudarem. É sua obrigação como líder. Porque lembra, seu filho não vai escovar os dentes se você não mandar. E os seus funcionários, os seus liderados, aí dá o nome que você quiser, também não vão treinar se você não mandar. Deu para entender? Não, eles não vão. E é isso. Aceita e é isso. Se você não entende isso, você não pode liderar. Porque isso é um ingrediente da liderança. Você tem que saber, você tem que estudar sempre, você tem que ler um livro sempre, da forma que você quiser, através de áudio, através de e-book, etc. Eu também. Você vai parecer um professor inteligentão andando pela empresa toda. E a ideia não é essa. A ideia é que essas pessoas que estudam, a ideia é que essas pessoas conseguem trazer ideias que sejam melhores que a sua como líder. E aí a gente entra aqui com tudo que o Ricardo trouxe, excelente, né? Ele consegue trazer uma visão muito clara para você entender aí. A gente tem uma estrutura aqui, um tópico, para a gente entender um pouquinho mais como que a gente pode entender os tipos, por exemplo, o tipo de incentivo. As recompensas mais relevantes, por exemplo, e desejáveis, são mais eficazes. É preciso ter clareza, né, Ricardo, de como, você acabou de dizer, como que você vai fazer para que aquele objetivo seja alcançado, né? E claro, essa definição de meta, deixar claro o valor, como que ele terá que entregar esse resultado. Neste caso também, o valor ele pode ter uma remuneração a mais, que pode ser um desejo de recompensa ali para ele também. Então, assim, você precisa entender a definição disso, a quantidade do incentivo. Como assim, Patrícia? Por exemplo, recompensas maiores, geralmente elas motivam mais do que recompensas menores. Mas como que eu vou entender isso aí? No exemplo, por exemplo, aqui a definição ela pode ser escalada por quantidade. Se você bater a meta 1, a meta 2, a meta 3, você escalona esse tipo de meta. O comportamento dele não para ali na primeira, eu bati a meta, já ganhei aqui minha premiação, Não, você vai estimular ele escalonando ali a quantidade de superação de metas. Muito bom, e aí você tem degraus, né? Degraus para avançar também. Então olha só, você tem o comportamento para moldar, para qualificar aquela pessoa. Eu tirei em primeiro lugar, mas não vai receber o prêmio porque você não cumpriu com os estudos desse mês. Exato. É uma forma. Então você vai premiar pessoas pelo comportamento dela, pelo crescimento intelectual dela necessário para não se transformar aí numa cultura tóxica de trabalho, não é? Segundo, a escala. Muito clara. E tudo escrito. Tudo escrito, documentado. Tudo escrito e documentado.
E também, pessoal, ouvir do lado de lá, também sempre ouvir, também ter ali um feedback, né? Porque ouvir também do seu colaborador, do seu funcionário, se ele tem também uma opinião a respeito disso. Você coloca tudo para testar. Pega os produtos que você tem interesse em vender, a prestação de serviço que você tem interesse em praticar, veja qual é a forma de mostrar esse produto ou essa prestação de serviço. Qual é a forma mais relevante que deu mais certo. Coloca um incentivo maior para você nesses produtos que precisa vender. A sua estratégia, você também pode gerar essa necessidade. Como que eu faço isso? Negociando com fornecedores, negociando no seu network, se for uma prestação de serviço, negociando planos de indicação, se for uma prestação de serviço, negociando com seus clientes atuais, prometendo um bônus para esses clientes, prometendo, por exemplo, um voucher de desconto, um voucher em bônus, prêmio, valor específico. Olha, me indique um novo cliente e então você terá R$25 de crédito para vir comprar aquilo que você precisar nas compras acima de tantos reais. Nesse momento, você dirigiu o comportamento do seu cliente. Quer ganhar R$25? Me indique um novo cliente. E dirigirão o comportamento das pessoas. Dessa forma, você vai fazer o seu time trabalhar com clareza, a clareza que você deu, para a direção que você deu, mas automotivado, auto-incentivado seria o mais correto. Você vai fazer o seu time trabalhar auto-incentivado e vai ter menos daquele peso de que, poxa, parece que se eu tô lá nada acontece, parece que se eu não fico em cima nada acontece, parece que se eu não tô lá a empresa não anda. É porque você delargou, não delegou. E deixar muito claro também quais são os comportamentos que fazem com que esse bônus não é a melhor forma de você não conseguir reeditá-los, tá bom? Muito bom. Olha, tem tudo a ver com o que você está falando agora, Ricardo, as características individuais. Para cada estratégia, você vai trabalhar essa característica individual do seu colaborador, do seu mensageiro, da sua pessoa que está ali. Como que você vai falar com o seu fornecedor, você acabou de exemplificar. Então, você está falando com o seu colaborador, você está falando com o seu fornecedor, você está falando com o empresário, você está falando sobre um produto, de que forma que você vai trabalhar esses diferentes tipos de incentivo. Né? Você precisa entender cada papel e cada função do seu time de talentos, por exemplo, para saber como atuar. Você acabou de falar sobre isso, né? Sobre o incentivo que funciona para uma pessoa, não funciona para outra pessoa. Dessa forma, você tem toda uma estrutura e você consegue aumentar o engajamento, você consegue ter essa motivação que promove uma mudança de comportamento e o resultado vem. Dessa forma, né? Então, você precisa também entender o que interessa, o que motiva o seu público-alvo, para você também poder aplicar ali. Estou fazendo a promoção de um produto, Ricardo, então está nas mídias digitais. Como que eu posso influenciar através de uma postagem com incentivo? Por exemplo, eu coloco lá, as pessoas que comentarem eu quero receberão no direct um desconto exclusivo. É um exemplo de incentivo. E é um tipo aplicado dentro da sua operação, você tem para o produto, você consegue aplicar incentivos, drive behavior, para todas as Resumindo, pessoal, os comportamentos são previsíveis. Sim. Você precisa saber. Agora, vamos ser sinceros. Mapeia aí seu comportamento. Se você está trabalhando em alguma empresa, não importa. Você pode ser um intraempreendedor. Não tem problema. Mapeia seu comportamento. A Patrícia citou. Nas suas últimas postagens, você teve ação? Teve realmente uma chamada para ação? O famoso call to action? Quando foi nas últimas postagens que você colocou algum incentivo para os seus clientes? Quando foi? Olha lá suas postagens e você vai ficar de boca aberta. Como quem precisa ter com seus resultados e impaciente com as suas ações. Pegou? Vou repetir para você. Seja paciente com seus resultados e impaciente com as ações ao minuto que vão levar aquele resultado. Não adianta você ser sempre impaciente com o resultado e dando piti por aí pela empresa. Não adianta você ser impaciente com os resultados e terceirizar sua responsabilidade, porque isso não é uma característica de líderes. E para você ser um empresário, você precisa aprender sobre liderança, sobre autoliderança. Porque ninguém vai seguir você. As pessoas só seguem elas mesmas. Elas se conectam com você no momento em que elas percebem que esses valores, objetivos, sonhos,
ambições estão alinhados. E isso parte de você. Então, quando você não consegue entender que por uma questão de orgulho, e é o pior lugar onde a sua mente deve repousar, é no orgulho, quando você não consegue perceber que se vitimizar, culpar o outro, tudo isso é orgulho, e com um orgulho descontrolado você não consegue ser um bom líder, enquanto você não entender isso, você não consegue performar, você não consegue atingir seus resultados. Porque as pessoas, através de sutilezas, elas percebem quando você não tem alinhamento com o resultado. Quer um exemplo? Puxa aí puxa o avatar aí. Olha só, pessoal. O que é isso aqui, ó? A galera fez isso aqui, esses dias, né? Meu irmão gêmeo, mais novo, né? Meu irmão gêmeo mais novo. O que a galera fez aqui? Como é que a gente chegou nessa promoção? Nós vamos dar um carro, não como uma promessa para milhões de pessoas. Obrigado. Por que a gente fez isso? Porque a gente mediu e viu que através de uma promoção que a gente fez no ano passado na internet, deu muito resultado. Então a gente colocou essa promoção muito específica para aumentar o ticket médio, que é o número de pessoas que compraram na empresa dividido pelos valores, e você vai chegar num ticket médio da compra de cada cliente, e a gente, através dessa promoção, quer melhorar o ticket médio dos nossos franqueados. A gente quer aumentar o número de venda dos nossos franqueados. A gente viu claramente que o carro é um real sonho para essas pessoas. Esse é um real exemplo aqui na sua frente que está acontecendo agora. E mais, quando você consegue estudar o ambiente e perceber que os seus concorrentes não conseguirão facilmente estabelecer esse diferencial competitivo, é para lá mesmo que você tem que se dirigir. Porque a pior coisa do mundo é fazer coisas fáceis. Coisas fáceis todo mundo faz. Está ao alcance do seu concorrente. Então, procure escolher coisas difíceis para fazer. Fechou? Leva o Ricardo mais... Leva meu irmão gêmeo mais novo. Entrou? Quem? Estamos encerrando a primeira parte. Estamos encerrando, né? Isso. Tá bom. Pessoal, já vamos encerrar. Você que o pessoal que está no Instagram, já passamos até do horário, né? Estamos passando um pouquinho do horário. Mas essa primeira parte aberta foi uma parte em que a gente deixa muito claro para você que não adianta você delargar, que você tem que delegar. E delegar são coisas muito específicas. Eu não sei o que te ensinaram a respeito de delegação, mas sem frescura, deixar muito claro quais são as ações premiáveis, quais são as ações que não são premiáveis, deixar tudo muito claro para que as pessoas consigam se automotivar através dos incentivos que você já combinou com elas. Beleza? Foi basicamente isso, demos vários exemplos também. Mas agora a gente vai falar de coisas mais profundas, a gente vai falar de tráfego agora. Né? Nós vamos dar uma aula de tráfego para os nossos franqueados, para os nossos mentorados também, tá bom? E essa parte é somente para franqueados e mentorados. Beleza, pessoal? Pessoal do Instagram, não se esquece. Se você conhece pessoas que querem se transformar em empreendedores no ramo de produtos naturais, pede para seguir essa página aqui no YouTube e aqui no Instagram e no Facebook. Se você gosta e se interessa por esse assunto, estamos abertos aqui no Instagram das 9 às 9h30. Depois desse período, a gente parte para vamos assim, conteúdos mais profundos, mais específicos, mas todos eles, pessoal, baseado no interesse, baseado no seu interesse. Okay? Não é pedagogia, não. São coisas que você aprendeu aqui comigo hoje, quando eu disse para você, por exemplo, localiza aquilo que você quer vender, aquilo que dá mais lucro e aumenta o incentivo naquilo que dá mais lucro, naquela venda. Aqui na Nação Verde, por exemplo, se nós queremos vender mais produto, suplemento e tal, nós damos um desconto agressivo para o nosso franqueado poder comprar, para que ele possa funcione. Mas dar um desconto para o seu cliente B2B, para que ele dê um desconto para o cliente lá na ponta, não necessariamente faz com que isso vá acontecer. O pessoal que está no meio, aqui na área comercial, o pessoal das vendas, precisa estar incentivado da forma correta para que esse produto realmente escoe de forma eficaz lá na ponta com o cliente. É isso que essa aula queria deixar bem claro. Tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal do Instagram. Valeu. Bora continuar? Deixa eu falar bom dia. Quem mais entrou aqui?